Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui na parte final da maratona dessa turma do DINTA. Foi muito bom ter vocês aqui, conhecê-los pessoalmente. E o tema que eu trouxe para conversar com vocês é um dos temas que eu examino na minha disciplina de previdência privada, seguros e risco, né? Que é o tema das entidades de previdência privada complementar. Especificamente, vamos examinar alguns aspectos regulatórios e implicações dessas questões regulatórias em um tema de direito privado, que é a utilização também da previdência privada como instrumento de planejamento sucessório. Normalmente eu estudo outras questões envolvendo a proteção social, e nós podemos dizer que hoje, alguns dos problemas que nós passamos no Brasil são, por um lado, a elevada taxa de informalidade laboral. 39 milhões de trabalhadores que não têm proteção previdenciária, não são cobertos pela Previdência e, portanto, na eventualidade de uma doença, de um acidente, não terão cobertura previdenciária e, eventualmente, poderão onerar apenas a chamada assistência social. Um outro problema recente, nós tivemos a reformulação da nossa assistência social por conta da decisão do Supremo no mandado de injunção 7.300, que mandou ser, em primeiro lugar, que seja dada eficácia ao chamado rendimento básico de cidadania, uma lei de 2004, a Lei 10.835, criada pelo então senador Eduardo Suplicy, tá? E também, nesse mandado de injunção 7.300, se fez um apelo ao legislador para que reformulasse os programas de transferência de renda no Brasil. Isso foi feito com a emenda 114, que criou um novo direito fundamental social, parágrafo único do artigo 6º da Constituição, que é o direito a uma renda básica familiar aos mais vulneráveis. Interessante que a lei do Suplicy previa um rendimento básico incondicional a todos os brasileiros e estrangeiros. E a emenda 114 e o Auxílio Brasil, o novo benefício assistencial que substituiu o Bolsa Família, na verdade prevê uma renda básica familiar e ainda condicionada, mas que é uma etapa dessa futura renda básica. Então a gente vê que é um tema bem interessante, essa discussão desse novo programa de transferência de renda, que beneficia hoje em torno de 35 milhões de pessoas no Brasil, certo? Não deixou de ter um viés eleitoral. Então, por um lado, era necessário reformular o Bolsa Família, havia uma decisão judicial no mandado de injunção 7.300, mas houve também um viés eleitoral na aprovação desse novo programa, certo? Então, o tema da renda básica é um tema muito interessante, porque ele é estudado por autores tanto de direita quanto de esquerda, há defensores e críticos de todos os lados do espectro. Hoje nós temos um direito fundamental, o artigo 6º, parágrafo único da nossa Constituição. Então é interessante também estudar esse tema. Mas eu vou falar agora de um outro tema, que é o da previdência privada. Este tema, ele ganha, sem dúvida alguma, novos contornos. Deixa eu ver aqui. Quando nós nos deparamos com a reforma da Previdência. A última reforma da Previdência, a emenda 103, de certa forma, tanto direta quanto indiretamente, impacta a previdência privada. Porque, por um lado, a previdência pública, tanto o regime geral quanto regimes próprios de previdência de servidores públicos, tiveram modificações em suas regras que tornaram, primeiro, mais difícil conseguir os benefícios. Existe mais tempo de contribuição e mais idade. Segundo, os benefícios são de menor valor, porque os critérios de cálculo, tanto de pensão por morte quanto de aposentadoria, foram modificados. Então, quando se criam essas mudanças paramétricas, modificando os critérios para a concessão de benefício, isso acaba gerando um estímulo para a busca de alternativas. Uma delas é a previdência privada. Tá? Diretamente, porque a emenda 103 ela tornou obrigatória também a criação de previdência complementar para os servidores públicos, no caso dos regimes próprios. Os servidores públicos que têm regime próprio
Antes era uma mera faculdade a criação de um regime de previdência complementar, a partir da emenda 103 de 2019 se tornou obrigatório. Então, tanto indiretamente por desestimular a previdência pública, de certa forma, ou tornar mais difícil a sua concessão, ou diminuir o seu valor, e com isso buscar alternativas, quer diretamente por esta determinação da emenda 103, de que agora é obrigatória a criação de previdência complementar para os servidores públicos, era um prazo de 2 anos, a pandemia gerou um aumento, uma ampliação desse prazo, mas o caso do Amazonas foi criado também, só para exemplificar o caso de vocês, né? O Estado do Amazonas criou uma previdência complementar para os seus servidores públicos, em obediência a esse diploma, a essa determinação da emenda 103. Né? Então, vamos estudar aspectos ligados, quer, primeiro, ao perfil jurídico e econômico da previdência complementar no Brasil, em segundo lugar, algumas questões jurídicas recentemente tratadas pela jurisprudência, que acabam sendo uma consequência desta regulação da previdência privada no Brasil. Tá? Então, lembrando, ao lado da previdência pública no Brasil, o regime geral de previdência social e o regime próprio dos servidores, nós temos, previsão no artigo 202 da Constituição, a previdência privada complementar. Ela tem caráter contratual, facultativo, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social e baseada na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Então, ela se financia basicamente pelo regime de capitalização. Tá? Como eu falei, reforma nos regimes públicos de previdência, como a decorrente da emenda 103, acabam influenciando a busca da previdência privada complementar. Nós vamos já ver que tem havido um aumento, um crescimento, tanto do patrimônio da previdência privada no Brasil, quanto no número de beneficiários. Vamos ver isso nos últimos anos. Tá? As reformas previdenciárias são responsáveis por essa ampliação. Tá? Também nós tivemos, durante a pandemia, em razão da perda de rendimentos gerada em muitos setores, pessoas que tiveram que parar de trabalhar, enfim, houve uma diminuição no número de participantes e um aumento no resgate, consequência da pandemia. E a previdência privada, eu lembro aqui, é utilizada muitas vezes também como um instrumento de planejamento sucessório. Nós vamos ver. Primeiro, há uma liberdade na indicação de beneficiários, não sujeição a inventário e, em alguns estados que não tem previsão legal expressa, não há incidência de imposto de transmissão no caso de falecimento. Né? Então, a previdência privada acaba trazendo algumas vantagens tributárias que a levam a ser utilizada também como instrumento de planejamento sucessório. Nós vamos ver como é que o STJ se posicionou sobre isso, a partir justamente dessa distinção entre previdência privada aberta e fechada e a diferente regulação de cada uma delas. Tá? Lembrando que no Brasil, até 1977, a legislação referente à previdência privada era esparsa, falava-se em montepios, caixas de previdência, haviam sido criadas, muitas vezes até com uma complementação ao contrato de trabalho, algumas empresas, principalmente empresas estatais, algumas multinacionais, criaram como um benefício trabalhista. Mas, a partir da Lei 6435 de 77, nós tivemos uma regulação mais clara e mais bem definida, e desde essa data nós temos uma divisão entre previdência privada aberta e a fechada, tá? Ambas implementadas por entidades privadas. Instituições financeiras e seguradoras, no tocante à previdência privada aberta, e fundações, no caso da previdência privada fechada. Essas entidades privadas administram planos de benefícios que são oferecidos aos participantes. Né? E elas são regidas atualmente, tanto a previdência privada aberta quanto fechada, pela Lei Complementar 109 de 2001. A previdência privada aberta tem esse nome porque ela está aberta à participação de qualquer pessoa pode contratar um plano de previdência privada. As entidades que administram esses planos, como eu falei, são instituições financeiras, normalmente, têm fins lucrativos. Tá? Pode haver também contratação de planos coletivos. Por exemplo, uma entidade associativa, por exemplo, um sindicato, pode contratar uma previdência privada aberta coletiva em favor dos seus associados.
Tá? Isso é possível. Já a previdência privada fechada, ela tem esse nome porque ela é restrita, normalmente aos empregados de uma empresa ou de um grupo de empresas ou aos servidores públicos ou empregados de uma determinada entidade estatal. A Lei 109 também permitiu que entidades associativas contratassem previdência privada fechada em favor dos seus associados. Isso existe, por exemplo, no tocante à OAB. A OAB Prev é uma entidade fechada de previdência, viabilizada a sua contratação pelos advogados, por intermédio da OAB. Né? No caso de entidades associativas, inclusive, há uma previsão de terceirização da gestão do patrimônio, porque a OAB não vai gerir esse patrimônio diretamente, então tem que contratar uma instituição financeira para fazer essa gestão. Tá? No caso do Estado do Amazonas, por exemplo, é uma entidade fechada, ligada ao Banco do Brasil, não é a Brasil Prev, é a BB Previdência, é uma entidade fechada, sem fins lucrativos, uma fundação que administra essa entidade fechada do Estado do Amazonas, dos servidores do Estado do Amazonas. Né? Bom, então, não há finalidade lucrativa na previdência privada fechada. Então, há a formação de uma mutualidade, normalmente de base profissional, ou seja, os empregados de uma empresa, os servidores públicos, né? Na esfera federal, desde 2013, os novos servidores públicos, quando ingressam por concurso, eles passam a receber a sua remuneração e contribuir de que forma? Até o teto do INSS, que hoje é de R$ 7.087,22, eles contribuem por regime próprio. Acima disso, eles não contribuem e têm a opção de contribuir para a FUNPRESP, que é a entidade fechada dos servidores federais. Tá? O Estado do Ceará implementou, se eu não me engano, desde o ano passado, o Estado do Amazonas também já implementou. Não é? Então, a previdência privada fechada, ela vai formar um patrimônio, normalmente, quando é de empregados e servidores, há a contribuição tanto dos empregados e dos servidores, quanto do empregador ou ente público, que nesse caso é chamado de patrocinador. Tá? No caso de entidades associativas, como a OAB Prev, só o advogado contribui. Não há, claro, não há empregador, ele é profissional liberal, trabalha por conta própria, claro, a contribuição é só do advogado. Muito embora pareça que é possível, por exemplo, no caso de empregados, de advogados empregados, que o escritório possa fazer contribuição em favor dos advogados para aumentar o valor lá do saldo. Tá? Pois bem, claro. Pois não. Mas eu sempre entendi como, não sei, posso estar uma pergunta ignorante, como um risco, né? A gente inicialmente pensava em previdência privada, bancos. Bancos você fica com um menor receio, né? Uhum. E aí quando você fala de instituições assim que as pessoas elas patrocinam, e quando isso vai reduzindo, e o compromisso que você tem a longo prazo, qual é o risco disso? Veja, a maioria dos benefícios novos são benefícios chamados de contribuição definida, em que não há já uma pré-definição do valor do benefício que você vai receber. Então, os valores são aplicados por essas entidades, são constituídos fundos, reservas técnicas, que são aplicadas obrigatoriamente, existem normas do Conselho Monetário Nacional, resolução do Conselho Monetário Nacional, a maior parte dos recursos são investidos em renda fixa, em títulos do governo, até para ter liquidez e segurança. A fiscalização, nós vamos já ver quem fiscaliza cada uma dessas entidades. Existe uma fiscalização estatal, quer pela SUSEP, no caso das entidades abertas, quer pela Previc, no caso das entidades fechadas. Eu digo, há um certo risco? Mas há um aparato fiscalizatório hoje em que esse risco é menor. Há um risco maior, por exemplo, planos antigos, empregados antigos do Banco do Brasil, que têm planos antigos que eram de benefício definido, que é uma modalidade em que a entidade de previdência tem que pagar o valor, normalmente, somando com o valor que o INSS paga, tem que dar o valor do salário da ativa. No momento em que se achata o valor que o INSS paga e que tem aumento para os ativos, isso gera um desequilíbrio, porque essa diferença tem que ser paga pelo plano. Né? Isso é um tipo de plano mais arriscado, mas o tipo de plano que predomina hoje, que é de contribuição definida, você não sabe o valor do benefício. O valor do benefício vai ser definido no momento em que ele for concedido a partir da reserva acumulada. Né? Então, há risco, mas há fiscalização periódica por parte desses entes Previc e SUSEP, né, respectivamente, e isso diminui bastante o risco. Né? Pode-se dizer que, eventualmente, há um risco político em algumas entidades fechadas. Nós ouvimos de vez em quando, há pouco tempo houve um problema nos Correios, o fundo de pensão dos Correios.
né, o Postales, com alguns investimentos que foram mal feitos, teriam gerado prejuízo. Isso, no caso ali, os participantes eventualmente vão ter que contribuir, porque tem contribuição também. Isso pode diminuir o valor que eles recebem também, para equalizar aquele déficit, sem prejuízo de verificar a responsabilidade dos gestores que levaram aquela aplicação. Eles respondem civil, penal e administrativamente. No caso das entidades abertas, que são instituições financeiras, se for uma instituição financeira mais sólida, mais tradicional, muito difícil que haja um risco maior também de quebra. Claro que a previdência privada no Brasil, ela enfrentou nos anos 80, principalmente 90, início dos anos 90, por causa da hiperinflação, ela enfrentou uma crise, assim como o setor de seguros, porque não se conseguia pagar de acordo com a inflação. O Plano Real, a partir de 94, estabilizou a economia e, a partir de então, permitiu um crescimento mais sustentável desse setor. Tá? Então, como eu dizia, a previdência privada aberta, ela é fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP. E o órgão regulador é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Já a previdência privada fechada, o órgão regulador é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar e, aliás, é o órgão fiscalizador, a entidade é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, e o órgão regulador é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, existe uma dualidade da regulação. Normalmente, a previdência privada aberta, a cargo de bancos, seguradoras, ela é muito ligada ao setor financeiro e ao setor de seguros. Tá? E a previdência privada fechada, ela é mais ligada à previdência social pública. Tanto que era o Ministério da Previdência que fiscalizava, até a criação da Previc em 2009. Tá? Essa ausência de uma regulação única, seja distorções, esse é um problema que eu vou querer mostrar para vocês que eu acho que ocorre. A existência de entidades e planos de diferente natureza, aberta e fechada, não é em si problemática. E eu trago aqui até a própria visão da OIT, que é o organismo internacional que trata da fiscalização, regulação do trabalho, enfim, fiscalização, regulação do trabalho, né? Que congrega empregados, empregadores, enfim. A própria OIT admite um papel para a previdência privada. Né? Então, a OIT, Banco Mundial, trabalham com essa noção de pilares de proteção social. A proteção social, ela implica diferentes pilares. Um pilar zero, que seria aquilo que nós chamamos no Brasil de assistência social. Proteção para os mais idosos, um piso de proteção para mais idosos, de forma não contributiva, universal, que combine contributividade e benefícios que exijam prova de necessidade. Seria o caso da assistência social. Um pilar 1, que é a nossa previdência pública. Sistema de seguro social ou de previdência social de caráter obrigatório, baseado na contribuição de trabalhadores e empregadores, né, que garanta pelo menos uma renda de 40% dos rendimentos anteriores à inatividade, após 30 anos de contribuição, e benefícios mínimos para quem contribuiu ao menos 15 anos. Então, e, além desses dois pilares, né, pilar 0, pilar 1, um pilar 2, complementar, que não precisa estar presente em todos os países, pode ser voluntário ou até obrigatório, de base profissional ou não profissional, gerenciado pela iniciativa privada, com a função de suplementar os benefícios dos pilares anteriores. No Brasil, a previdência privada fechada, que é profissional, com base profissional, principalmente, pode ser associativa também, mas a previdência privada fechada se insere nesse pilar 2. E a OIT admite um pilar 3, também complementar, representado por esquemas individuais de poupança, geridos de forma privada, sob supervisão governamental, tá? Para aqueles que têm capacidade econômica para efetuar contribuições adicionais. Então, não é, mesmo a OIT admite o papel para a previdência privada. Tá? Alguns números sobre a previdência privada no Brasil. Né? Eu tenho uma fonte aqui, né, um relatório gerencial de previdência complementar, tem um mais recente, já de 2022, mas não mudou muito. Primeiro, olha só, a comparação da rentabilidade das aplicações. De 2012 a 2021, a previdência privada aberta, o volume de recursos que a gente já vai ver, total 2,24 trilhão de reais. São 30% do PIB brasileiro. Né? Esse é o patrimônio das entidades de previdência privada aberta e fechada, vamos já ver. Tá? Tem países que as entidades de previdência privada, o patrimônio é mais de 100% do PIB. No caso,
Se eu não me engano, o Chile é 60%. Né? Então, a gente vê que há um espaço para crescimento da previdência privada no Brasil em termos de percentual do PIB. Rentabilidade acumulada, a previdência privada aberta, 109%, a fechada, 162%. Então, a fechada tem uma rentabilidade muito maior do que a aberta. Por quê? A aberta tem fins lucrativos, parte dos recursos vai para pagar, claro, o lucro das entidades. A previdência privada fechada não tem fins lucrativos. Mas não é só isso. Né? Taxa de administração média na previdência privada aberta, 1,3%, fechada, 0,27%. Então, a taxa de administração, as duas formas das entidades se remunerarem, taxa de administração e taxa de carregamento. Taxa de carregamento é um percentual de cada aporte, de cada contribuição que é feita. Né? E a taxa de administração é um percentual normalmente cobrado da rentabilidade ou do que é acumulado no ano. Tá? Nas entidades fechadas, essa taxa de administração é menor que nas abertas. Claro, tem aqui a questão do lucro, não só manter a entidade, né? Mas também o lucro. Outro fator, no setor fechado, os investimentos são mais diversificados e o prazo de aplicação é maior. Por quê? Na previdência aberta, e aqui é o primeiro problema, há uma flexibilidade muito grande nas aplicações e nos resgates. O que eu vou tentar verificar aqui com vocês é se isso, né, não contribui para uma redução do papel de poupança previdenciária da previdência aberta. Tá? Há uma outra diferença. Na previdência privada fechada, a participação nos órgãos de gestão é maior. Se vocês pegam, por exemplo, a Previ do Banco do Brasil, o CAPEF do BNB, a própria FUNPRESP dos servidores federais, os servidores e empregados, eles participam dos órgãos de gestão. Tem representantes deles lá. Na previdência privada aberta, são em companhias abertas, que têm conselhos de administração, acionistas, enfim. A participação é muito mais... não é tão direta, ou não é tão mais facilitada do que no caso da previdência privada fechada. Tá? Então, existe essa diferença. Total de pessoas protegidas no Brasil, 16,7 milhões, ou seja, quase 17 milhões de brasileiros têm previdência privada aberta. Entre 2012 e 2018, na previdência privada aberta, a previdência privada aberta cresceu mais, porque ela é mais flexível, a gente vai ver. 3 milhões de pessoas. E o segmento fechado recebeu apenas 643 mil novos participantes nesse período. Na previdência privada aberta, 99% dos participantes são ativos, então são pessoas mais jovens, tá? Que não estão ainda recebendo benefícios. E tem uma concentração muito grande nesse produto chamado VGBL. 72% do patrimônio da previdência privada aberta é VGBL. VGBL é um misto de seguro de vida e de plano de previdência, porque a pessoa contrata, vai pagando um valor com certa regularidade mensal, vai acumulando uma reserva, se sobrevive o tempo, né, passa além de uma determinada idade, passa a receber de volta, de forma única ou em pagamentos parcelados, aquilo que ele acumulou. Se ele falece, o saldo vai para os beneficiários, é como um seguro de vida que a pessoa fez. Tá? Então, o VGBL é o produto hoje mais comum, mais frequente. Em 2021, total do patrimônio das entidades privadas de previdência, 2,24 trilhões. 2022 aumentou um pouquinho. Né? 1,13 trilhões na previdência fechada, 1,11 trilhões na previdência aberta. Em 2022, a previdência aberta passou um pouquinho a previdência privada fechada em termos de patrimônio. Das 43 empresas que oferecem planos abertos, 10 delas, aí vai entrar, né, os grandes bancos, Brasil, Itaú, Bradesco, acho que tem Sul América Seguros, né, contribuem, concentram 98% desse valor. Então, tem uma certa concentração na previdência privada aberta. O segmento aberto superou o fechado em 2017. Em 2021, o fechado passou. Agora, em 2022, o aberto ultrapassou novamente o segmento fechado. Né? Entre 2012 e 2021, houve um acréscimo no volume de contribuições no segmento aberto de 110%. Pandemia gerou uma variação no volume de contribuições e maiores resgates. 5% dos resgates são no setor fechado e 95% no aberto. Olha só, é muito mais fácil sacar os recursos na previdência privada aberta. 88% dos resgates foram do VGBL. Tá? Onde é que eu quero chegar com isso? Né? Necessidade de repensar a regulação do setor a partir desses números.
Por quê? O VGBL acaba tendo um reduzido valor previdenciário, de formação de poupança de longo prazo. Se há essa facilidade para sacar, né, se é um investimento quase de curto prazo, claro que os recursos vão ter que ser aplicados também em investimentos que tenham mais liquidez e que sejam, né, portanto, permitam esses saques. E que tem menor rentabilidade, em consequência. Tá? Isso gera insegurança de renda para os participantes. O que é que vai garantir que daqui a alguns anos eles vão poder receber benefícios? Com certeza eles vão ter benefícios de menor valor e vão receber por menos tempo. Tá? Então, há quem defenda uma unificação das instâncias de supervisão e regulação para que não haja essa distorção. Mas, pasmem vocês, o que é que aconteceu em 2021? Teve uma regulação da Previc que facilitou o resgate na previdência privada fechada. Ou seja, em vez de dificultar os resgates na aberta, houve uma facilitação de resgates no segmento fechado. Houve uma resolução, né, da Previc que foi no sentido contrário, facilitou no segmento fechado, resgates parciais. Tá? Então, talvez não haja viabilidade, né, de se fazer isso, apesar de eu já ter falado com um servidor do Ministério da Previdência, que eles estudam realmente como tornar o VGBL um benefício assim, que garanta maior segurança para os seus aplicadores e menor possibilidade de resgate. Tá? Essas diferenças entre setor aberto e fechado, maior flexibilidade nas aplicações e nos resgates no segmento aberto do que no segmento fechado. Por exemplo, quem participa de um plano fechado, normalmente só resgata quando cessa o vínculo empregatício. A possibilidade de resgate é só quando cessa o vínculo empregatício. Então é mais difícil. É mais difícil. O resgate é só das contribuições do próprio participante, não do patrocinador. Então tem diferença. Vejam que essa diferença de regulação se reflete na jurisprudência. Nós vamos ver agora algumas decisões do STJ, como é que elas se colocaram no tocante, por exemplo, a partilha de previdência privada, no caso de morte de um dos cônjuges, né, por exemplo, penhora, tá? E a questão de tributação. Vejam, o artigo 1659.7 do Código Civil diz que excluem-se da comunhão pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. O STJ entende previdência privada fechada. Os recursos acumulados estão excluídos da comunhão. A previdência privada fechada. Até porque há uma maior dificuldade aqui de se fazer, né, os resgates. Eles têm realmente uma finalidade previdenciária mais evidente. Tá? Agora, no setor aberto, vamos ver como é que o STJ entende. O STJ, quando vai tratar da previdência privada aberta, distingue o seguinte: olha, existe uma primeira fase de acumulação, em que a pessoa contribui, forma a poupança, e depois uma segunda fase em que a pessoa passa a receber o benefício. Então, o STJ entende que a natureza previdenciária da previdência privada aberta só está presente na segunda fase, quando a pessoa está recebendo o benefício. Na primeira fase de acumulação, o STJ entende que, dada essa flexibilidade, a previdência privada aberta acaba sendo uma aplicação financeira. Né? Isso gera, né? Então, a previdência privada fechada não é aplicação financeira. A aberta é. Então, teve um RESP, né, que o STJ decidiu em 2021, em que houve um acidente, morreram os pais e os filhos, e houve comorência, e um dos cônjuges que morreu tinha um plano de previdência privada aberta. A dúvida era saber o seguinte: foi aberta a sucessão, os ascendentes dessa pessoa que faleceu, a dúvida era se entrava na partilha ou se era paga independentemente de partilha. Né? Ou seja, entrava ali no 1659, né? Tem também, olha, o 794 do Código Civil, que trata do contrato de seguro, prevê que no seguro de vida e acidentes pessoais o capital estipulado não está sujeito à dívida do segurado, nem se considera herança. Ou seja, o VGBL, que é um contrato de seguro, era para estar aqui. Que é um misto de seguro e previdência, não era para entrar na herança. Tá? Mas não foi assim que entendeu o STJ. Tá? A dúvida era se havia comunicabilidade desse patrimônio, desses recursos, desse plano de previdência, para os ascendentes, né, do outro cônjuge. Ou iria para o beneficiário que foi indicado. Aí o que é que o STJ decidiu?
Comoriência, né? Colação ao inventário de valor em plano de previdência complementar privada aberta. Regime marcado pela liberdade do investidor. Contribuição, depósitos, aportes e resgates flexíveis. Olha, o reflexo da questão regulatória aqui. Né? Natureza jurídica multifacetada, seguro previdenciário, investimento ou aplicação financeira. Dessemelhança, então o STJ distingue previdência privada aberta e fechada. Este último, a previdência privada fechada, é insuscetível de partilha, não se partilha. Já na previdência privada aberta, só tem natureza securitária e previdenciária após, né, o começo do pagamento do benefício. Na primeira fase de acumulação, natureza jurídica de investimento e aplicação financeira. Tá? Então, antes de conversão em renda e começar a pagar o benefício, natureza de aplicação financeira. Bem pertencente à ameação do cônjuge, que deve ser objeto de partilha com seus herdeiros ascendentes. Então, vejam. Apoio, né? Falecimento. Se não estava recebendo ainda o benefício, não tem natureza previdenciária. É. E depois pode ser instrumento. Aí, se estava sendo pago já o benefício, aí não tem natureza, aí é natureza previdenciária. Aí não partilha. Não partilha. Mas enquanto você está pagando, não entraria na questão do planejamento sucessório. Não, como eu estou lhe dizendo, se não está recebendo ainda o benefício, o STJ entendeu que é uma aplicação financeira e que, portanto, se partilha. Pois é. Se partilha, tá? Mas na privada vira pensão? Não, no momento em que, veja, o pensionamento aí é o pagamento do benefício contratado. Porque o plano de benefício, você pode contratar normalmente um benefício para si próprio, uma renda que você vai receber. Você pode contratar uma pensão para o cônjuge, pode. Aí tem um custeio diferenciado e tem uma reserva diferenciada, né? Mas aqui, eu vou voltar. Eu acho que quando ele fala aqui em conversão em renda em pensionamento, ao titular, é quando ele começa a receber o benefício. É a renda. Aí ele não morreu, ali ele está recebendo o benefício. Aí ele morre. Aí o saldo não partilha. Porque, para quem ele indica, existe uma liberdade de indicação. Existe uma liberdade de indicação. Né? Por exemplo, uma das autoras que eu coloco ali, a Ive Cassar, ela diz o seguinte: você pode fazer um plano de previdência privada, dispondo do seu patrimônio, ela acha o seguinte, tem que respeitar a legítima. Né? Claro, eu não posso vender o meu patrimônio, fazer um plano de previdência, né, e colocar mais da metade em benefício de um amante, por exemplo. Né? Aí eu estaria violando a legítima. A Ive Cassar entende desta forma. Né? Respeitada a legítima, eu posso designar quem eu quiser. Tem algumas até decisões judiciais interessantes, isso acontece com seguro também e acontece com previdência privada. A pessoa era solteira, indicou os pais. Casou, esqueceu de indicar a mulher. Ou era casado, indicou a mulher como beneficiária, se divorciou, casou de novo e não substituiu. Tem algumas decisões judiciais nesse sentido. Né? E aí tem que tomar cuidado. Né? Pelo contrato é quem você indicou. Né? Mas já houve decisões que mandou incluir, né, aquela outra pessoa, né, por conta dela ser afetada pela morte. Né, eu entendi. Acumulou, aí se aposentou, está recebendo a aposentadoria. Falece, nesse caso, previdência aberta, não partilha. Não, mas vai para o beneficiário indicado. Beneficiário. Bom, aí se aplica o 792 do Código Civil. Que é o... Tem herdeiros. Os herdeiros necessários. Os herdeiros, exatamente. Aí é o 792 do Código Civil que se aplica. Do que dá restante lá. Do que tiver restante lá, né? Não é 792, não? Depois olha aí. É no contrato seguro. É um dos artigos do contrato seguro. Eu acho que é o 792. Porque pode, não necessariamente quando você vai fazer o contrato, né? Uhum. Você não pode... Não é obrigatório colocar a herdeiro. Não, exatamente. Mas, eventualmente, você indica um beneficiário e ele morre. No caso de impedimento, falecimento, né, ou não indicação, segue o 792 do Código Civil. Tem um critério ali. Aí o restante que faltou, né? Isso. Rolf Madaleno entende que não se comunica. Já o Flávio Tartucci e o Fernando Simão entendem, como o STJ, que a comunicabilidade é antes do início do pagamento do benefício. Aí se comunica. O STJ, de qualquer forma, seguiu a doutrina de Flávio Tartucci e Fernando Simão. Tá?
Então, a flexibilidade que os planos PGBL e VGBL têm, se comparados à previdência privada fechada, permite geri-los com ampla liberdade, até o momento em que é instituída a pensão. Por essa razão, nessa fase inicial, tem natureza de investimento. Após instituído o benefício, sua natureza se torna securitária, pois teria por finalidade assegurar um padrão de vida. Pronto. Então, é assim que o STJ entende no tocante à previdência privada aberta. 2021, nesses dois recursos especiais, o STJ decidiu outra questão interessante, que é a sujeição ou não do VGBL ao imposto de transmissão, morte-causa, tá? E entendeu que não se aplica, não incide tributação, tá? Porque o 794 do Código Civil prevê que não entra na herança, não constitui herança, e o VGBL é um seguro. Mas o STJ fez a seguinte ressalva: se tiver uma lei estadual específica dizendo incide imposto de transmissão na previdência privada, aí a questão, você pode até discutir isso, né? A legitimidade, mas aí é uma questão constitucional, se essa lei é constitucional ou não, né? Se pode ou não tributar previdência, tá? Ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas foi vencido e ele tem um entendimento, na verdade, com o qual eu simpatizo. Que, na verdade, a gente tem que verificar, antes de tudo, qual era a conduta daquela pessoa que contribuía. Né? Se eu faço um plano de previdência há vários anos, contribuo regularmente, é claro, né, que eu tenho uma finalidade previdenciária. Né? Tem que se verificar, é diferente se eu vendo todos os meus bens de uma hora para outra e contrato um plano de previdência. Isso pode até indicar também uma tentativa de lesar credores. Tá? Mas ele foi voto vencido, a ministra relatora, Fátima Nancy Andrighi, entendeu, olha, não é recurso especial, isso é questão de prova, a gente não tem como verificar isso não foi discutido. Tá? Aqui eu vou mandar depois para vocês, eu não vou ler tudo, mas basicamente outros trechos da ementa, da decisão. Tá? Os planos de previdência privada podem ser objeto de contratação por qualquer pessoa física, tem uma amplíssima liberdade e flexibilidade de deliberar sobre valores de contribuição, depósitos, resgates antecipados, ou seja, a questão regulatória foi bem compreendida pelo STJ. Então, ora se assemelha a um seguro previdenciário, ora se assemelha a um investimento ou aplicação financeira. Então, tem essa natureza bifronte, né, biface. Os planos de previdência privada aberta, de canção exemplo, o VGBL e o PGBL, não apresentam os mesmos entraves de natureza financeira e atuarial que são verificados no plano de previdência privada fechada, a eles não se aplicam os óbices à partilha, por ocasião da dissolução do vínculo conjugal. Embora o PGBL seja um plano de previdência complementar aberto com cobertura por sobrevivência, o VGBL seja um plano de seguro da pessoa com cobertura por sobrevivência, a natureza securitária e previdenciária desses contratos é marcante no momento em que o investidor passa a receber, a partir de determinada data, em prestações periódicas, os valores que acumulou. Ou seja, a partir daí, quando ele começa a receber o benefício, tem natureza previdenciária. Antes, seria um investimento. No período que antecede a percepção dos valores, durante a formação do patrimônio, com múltiplas possibilidades de depósitos, aportes, retiradas, a natureza é de investimento, devendo ser objeto de partilha. Pronto. Então, isso aqui é o entendimento do STJ, né? A relatora entendeu que o comportamento de deixar os valores depositados por longo tempo seria insuficiente para permitir a suposição de uma intenção de poupança de longo prazo para a aposentadoria. Eu acho que este comportamento é importante. Tá? Não foi levantado pelas partes, demandaria dilação probatória. Então, no recurso especial, não tem, né, essa possibilidade. Eu proponho considerar esse comportamento e outros critérios. Né? Longo prazo, os valores fixos ou debitados com habitualidade, ausência de aportes extraordinários decorrentes de mudança de destino de outras aplicações e bens, a meu ver, devem ser considerados. Tá? Boa má-fé, respeito à legítima, eu acho que isso é importante também. Tá? E a previdência privada, ela tem uma inserção constitucional. Ela tem uma função de acumulação de reservas para fins previdenciários. Então, essa criação de uma cultura previdenciária impõe reduzir essa facilidade dos resgates na previdência privada aberta. Isso
né, permite que seja acumulado um recurso por maior prazo. E interessante que o STJ, em outro ERESP mais antigo, também relatado pela Fátima Andrighi, sobre a penhora do saldo depositado em previdência privada, né, o STJ entendeu o seguinte: a princípio, a previdência privada, o saldo é impenhorável, mas cabe aos juízes verificar em cada caso a destinação dos recursos depositados. Isso gera insegurança, porque acabou deixando na mão de cada juiz decidir caso a caso. E quais são os critérios, a meu ver? Continuo dizendo aqui. Então, também para a penhora, a gente tem que verificar o seguinte: a pessoa vendeu o patrimônio de uma hora para outra e adquiriu um plano, contratou um plano de previdência. Qual a finalidade? Será que ela é credor? Eu acho que essa conduta, esse comportamento tem que ser verificado. Tá? E se a pessoa, ao contrário, vinha acumulando durante longo prazo, a finalidade previdenciária ali é evidente. Porque o CPC, eu não me lembro agora o artigo, ele prevê também, são impenhoráveis, né? Benefício previdenciário. Então, inclusive aqui, a previdência privada entraria aqui. Né? Enfim, em suma, há uma questão regulatória que impacta uma questão de direito privado, que é a utilização da previdência privada para fins de planejamento sucessório, a comunicabilidade ou não, né? Tanto no caso de falecimento, como também de dissolução da sociedade conjugal, né? Ou da união estável. E isso acaba também impactando a penhorabilidade ou não desse recurso. Tá? Se você dá uma natureza previdenciária, essa penhorabilidade e a comunicabilidade são mais difíceis. E a gente tem que ver, a meu ver, a partir da própria Constituição. Previdência privada está lá no artigo 202, no capítulo da Seguridade Social. Né? Então, tem uma função previdenciária aqui. A questão regulatória tem que ser reestudada. Né? O VGBL, principalmente, hoje é o principal produto, né, oferecido pelas instituições financeiras, mas tem esse problema que eu coloquei para vocês. Não é? Então, era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Espero que tenha sido interessante. Obrigado pela paciência.